Olá, seguindo seguindo a teoria de série de Fourier, nessa aula nós vamos ver a definição e aplicação da série de Fourier para sistemas e sinais discretos. O raciocínio por trás, as motivações e as manipulações para se obter tanto a equação de síntese quanto a equação de análise da série de Fourier são muito parecidos com o que foi feito para a série contínua, tá? A obtenção é muito parecida, né? As manipulações são um pouco diferentes, mas as equações, as manipulações são muito parecidas, e aqui vocês conseguem ver a equação de síntese e de análise de Fourier discreta, tá? Da série. Olha, então, a série de Fourier discreta, ela escreve, ela representa um sinal discreto x de n igual a um somatório de k dentro de um intervalo n de ak, somatório, de ak que multiplica e elevado a jk ômega 0 n, onde esse n aí minúsculo é a variável do tempo discreto e o n maiúsculo é a variável que representa o período desse sinal x de n. Para se obter os coeficientes da série de Fourier, a equação é essa, 1 sobre n maiúsculo, que multiplica o somatório de n dentro de um intervalo finito de valores, tá? N, vou falar um pouco mais sobre isso, de x de n, que multiplica e elevado a jk ômega 0 n. Tá? Então, o somatório na síntese ele é em função de k, e o somatório na análise é em função de n, muito importante, tá? E vamos olhar essa questão de o somatório ser sobre n valores, no caso n maiúsculo, valores consecutivos de k, tá? Ou de n, ou seja, significa que a série de Fourier discreta, ela é uma série finita. Vamos olhar isso um pouco, por quê? Olha só, isso tem a ver com uma característica, vamos dizer, a culpa disso, isso tem a ver com a característica da exponencial complexa, das funções exponenciais. Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem um sinal x de n, que necessariamente é um sinal periódico com período n maiúsculo. Então tá aí, eu posso escrever que x de n é igual a x de n mais n maiúsculo, onde a frequência desse sinal é 2π sobre o período n maiúsculo. Agora vamos olhar a equação da síntese. Olha, eu tenho que x de n é igual a um somatório em k de ak que multiplica e elevado a jk ômega 0 n. É importante lembrar que essa variável n minúscula ela é uma variável pertencente ao conjunto dos números naturais, são números inteiros, Então, olha só, para um k igual a 1, por exemplo, eu tenho que aquela exponencial complexa lá, e elevado a jk ômega 0 n, na verdade, e elevado a j 2π sobre n, que multiplica n. Um valor qualquer, isso aí, estou só olhando a exponencial complexa. O ak multiplica e a consequência. Agora, vamos olhar o valor da exponencial complexa para um valor de k igual a n mais 1, ou seja, exatamente um período depois, n valores consecutivos, n maiúsculo valores consecutivos depois. Quando eu faço isso, eu vou ter que, substituindo de novo n mais 1, no lugar de n lá na exponencial complexa, eu vou ter que e elevado a j, n maiúsculo mais 1, que multiplica 2π sobre n maiúsculo vezes n. Eu posso separar essas exponenciais usando as propriedades da exponenciação, e aí eu vou ter duas exponenciais, e elevado a j 2π, que multiplica n, e e elevado a j 2π sobre n maiúsculo, que multiplica n minúsculo. Olha, se eu pegar e elevado a j 2πn e der uma estudada nessa exponencial complexa, eu consigo transformar essa exponencial complexa numa soma de seno de 2πn mais j cosseno de 2πn mais j seno de 2πn. Se eu analisar o círculo unitário ali do seno e do cosseno, eu vou ver
que a parte de seno vai ser sempre zero, né? Em função de 2π. Lembrando que o valor de n é sempre valor inteiro, então sempre vai dar voltas inteiras no ciclo de raio unitário. Fazendo então que o e elevado a j2πn seja sempre cosseno de zero, que é igual a 1. Ora, então notem, para k igual a 1, eu tenho que a exponencial complexa é e elevado a j2π vezes n. Para k igual a n mais 1, a exponencial complexa é exatamente igual para quando eu tinha um k igual a 1. Isso mostra que eu só preciso avaliar n valores consecutivos da série para construir a série de Fourier. E o pior, né? O pior não. Isso pior não. Isso é o que é diferente mesmo na matemática discreta. A série de Fourier discreta de um sinal, ela é periódica. E com o mesmo período do sinal original. Isso é bem diferente lá da série contínua. Lembra? A série de Fourier contínua, o sinal é contínuo, mas a série de Fourier dele é discreta. Né? Quando eu tenho um sinal discreto, a série de Fourier dele é discreta, mas periódica. Além de ser discreta, ela é periódica, o que é uma característica dessa série. Tá? Nós vamos agora fazer fazer um exemplo de uma série de Fourier de um sinal comum. Tá bem? Vou adicionar o vídeo aqui. Olá, então vamos procurar a série de Fourier discreta dessa função onda quadrada que nós temos aqui. Então, uma função onda quadrada, periódica, com período n maiúsculo, e o pulso dessa onda quadrada, ele tem amplitude 1 e duração, vamos colocar aqui, de menos n1 até n1, tá? Esse é o nosso sinal x de n e em função de n, tá? Nós temos que escrever o x de n como uma soma de k igual a menos infinito até infinito de a de k, que multiplica e elevado a jk ômega 0 n. Essa é a equação da síntese de Fourier, onde o ômega 0 é igual a 2π sobre n. Então, nós temos que, para obter a série de Fourier, nós temos que obter a equação de AK, que é igual a 1 sobre n maiúsculo, que é o período, somatório de n dentro de um intervalo inteiro n maiúsculo, ou seja, dentro do período, de x de n, que multiplica e elevado a menos jk ômega 0 n. Bom, vamos definir esse intervalo. Esse intervalo vai ser, então vamos repetir aqui, é 1 sobre n, e por motivos óbvios vamos escolher um intervalo que seja um intervalo só. Então, por exemplo, somatório de n igual a menos n1 até n1, o valor da x de n nesse intervalo é 1, que multiplica e elevado a menos jk ômega 0 n. Aqui, vamos começar a analisar a questão da seguinte forma. Olha, eu tenho um somatório que parece muito uma soma, parece não, é uma soma de uma PG finita, tá? Nós podemos resolver do jeito que está, ou nós podemos fazer uma pequena mudança de variável para facilitar a gente pegar a equação da soma da PG da sua forma mais simples. Então, vamos fazer o seguinte, vou deixar isso aqui de lado por enquanto,
e vou fazer um raciocínio aqui. Ó. Ali, naquele somatório, eu tenho um somatório de N, vamos chamar de raciocínio 1. N igual a menos N1. Eu posso fazer uma troca de variável da seguinte forma. Eu vou chamar, então, aqui N, passar o N1 para lá. Isso aqui vai ser igual a 0. E eu vou chamar isso tudo aqui de U. Tá? Então, isso vai fazer aquele somatório que eu tinha ser igual, era a partir de N igual a menos N1, ele vai ser a partir de U igual a 0. Anteriormente, eu tinha que o limite superior era N1, né? N igual a N1. Nesse caso, quando N é igual a N1, eu substituo então o N por U menos N1. Isso fica sendo igual a N1. E o limite superior fica sendo então U igual a 2N1. Tá? Então, faz a mudança de variável aqui. Tá? Esse é o primeiro raciocínio que eu quero passar para vocês. Com isso, a minha equação de AK, ela vai ficar 1 sobre N, somatório de U igual a 0 até 2N1 de E elevado a menos JK ômega 0. E agora sim eu faço a alteração de variável, né? Conforme, que então seria, em vez de N, U menos N1. Muito bem. Agora eu posso manipular essa equação um pouco, né? Vamos lá, colocar 1 sobre N aqui. O somatório que está fora, a exponencial que está fora da variável do somatório, ela pode sair. Então vamos colocar ela aqui fora, é elevado a JK ômega 0 N1, que é que multiplica o somatório de U igual a 0 até 2N1 de E elevado a menos JK ômega 0, tudo isso elevado a U. E isso sim é uma soma de uma PG finita. Vamos derivar aqui essa soma de uma PG finita, só por exercício. Olha, o que eu tenho ali? Eu tenho que a soma que eu quero ela é igual a um somatório de U igual a 0 até 2N1, poderia ser qualquer valor, de um A elevado a U, onde no caso o A é elevado a menos JK ômega 0, mas só por simplicidade aqui, só para derivar a gente vou colocar A, tá? Então, fazendo esse somatório, ele vai ser igual a um A elevado a 0, mais um A elevado a 1, mais, segue-se em frente, até um A elevado a 2N1. Se eu multiplicar os dois lados dessa equação por 1 menos A, por exemplo, poderia fazer de outras formas, mas multiplicando S por 1 menos A e esse lado por 1 menos A, eu vou ter que A elevado a 0 a 1, que multiplica 1 menos A, isso é igual a 1 menos A. A elevado a 1 é igual a A. Multiplicado por 1 menos A, isso eu vou ter mais A menos A ao quadrado. E por fazendo isso, para todos os valores de A que eu tenho aqui finitos, isso vai acabar numa coisa desse tipo aqui. A elevado a 2N1 menos A elevado a 2N1 mais 1. Né? Cortando o que eu posso cortar, provavelmente eu com certeza vou chegar até o A elevado a 2N1, colocando aqui o S, o somatório vai ser, na verdade, 1 menos A elevado a 2N1 mais 1 sobre 1 menos A. Essa é a
a equação da soma de uma PG finita, que nós vamos passar para essa equação aqui, para essa aqui, né? Vamos lá. Então isso vai ser igual, tem que ter espaço aqui, vamos ver se dá. Vai ser 1 sobre n, que multiplica E elevado a jk, ômega 0, n1, isso tudo multiplica. Então, vamos fazer aqui um quociente de 1 menos E elevado a menos jk, ômega 0, 2n1 mais 1. Tudo isso dividido por 1 menos E elevado a menos jk, ômega 0. Tá. Aqui, nós vamos ter que de novo tirar algumas cartas da manga, tá? Ó, vou colocar aqui o seguinte. Quando a gente trabalha com exponenciais complexas, é bom a gente ter na cabeça algumas propriedades. Uma delas é a seguinte: 1 é igual a E elevado a menos U sobre 2 vezes E elevado a U sobre 2. E, além disso, E elevado a U é igual a E elevado a U sobre 2, que multiplica E elevado a U sobre 2. Então, se eu escolher com muito cuidado o valor de U, para que eu simplifique aquela equação, e nós vamos chamar aqui U de jk ômega 0, 2n1 mais 1, substituindo naquela equação essas propriedades, o que nós teremos aqui? Vou até pegar aqui embaixo, que agora ela vai ficar grande. Eu vou ter que 1 sobre n, repetindo aqui, E elevado a jk ômega 0 n1, tudo isso que multiplica, vai ficar um quociente razoável aqui. Vou começar substituindo esse 1. Esse 1 vai ser igual a E elevado a menos jk ômega 0, 2n1 mais 1 sobre 2, que multiplica E elevado a jk ômega 0, 2n1 mais 1 sobre 2. Vamos agora ao substituir essa exponencial aqui. Essa exponencial vai ser E elevado a menos jk ômega 0, 2n1 mais 1 sobre 2. Aqui multiplica E elevado a menos jk ômega 0, 2n1 mais 1, foi a conta, quase, sobre 2. Fecha aqui, ficou apertado, mas está aí. Fecha o parênteses no limite. E no denominador, vamos aplicar as mesmas propriedades, só que agora para um k igual a jk ômega 0 sobre 2, isso vai ficar E elevado a menos jk, substituindo esse 1 aqui agora, tá? Jk ômega 0 sobre 2, que multiplica E elevado a jk ômega 0 sobre 2, menos E elevado, agora substituindo essa exponencial, menos jk ômega 0 sobre 2, que multiplica E elevado a menos jk ômega 0 sobre 2. Muito bem. Complicou um pouco, agora nós vamos descomplicar. A primeira coisa que nós podemos fazer aqui é colocar em evidência
algumas exponenciais aqui, né? Então vamos colocar em evidência o E elevado a... Vamos escrever aqui. Então isso aqui vai ser igual a, repetindo, a 1 sobre N E elevado a JK ômega 0 N1. Eu vou colocar em evidência aqui em cima o E elevado a menos JK ômega 0. Como eu corto esse 2 com esse 2, né? Isso aqui tudo vai cortar. Mas ele ainda está dividindo aqui o meio. Ômega 0 a N1 mais meio. E embaixo eu vou ter um E elevado, aqui no denominador, um E elevado a menos JK ômega 0 sobre 2. Isto que multiplica, então, E elevado a JK ômega 0 N1 mais meio menos E elevado a menos JK ômega 0 N1 mais meio. No denominador eu vou ter E elevado a JK ômega 0 sobre 2 menos E elevado a menos JK ômega 0 sobre 2. Bom, aqui, esse quociente aqui tá fácil. Nós vamos ver que ele sai naturalmente. Vamos dar uma simplificada nesse aqui, porque ele tem simplificação, tá? Vamos fazer isso aqui na página do lado aqui, tá? Olha só. Eu tenho então que eu tenho 1 sobre N. Eu já vou colocar, já vou juntar as duas exponenciais, colocar juntas, né? Eu vou juntar as duas, então isso vai ficar E elevado a JK ômega 0 N1, que eu tinha antes, menos JK ômega 0 N1 mais meio. Desculpa, isso no numerador. Embaixo eu vou ter E elevado a menos JK ômega 0 sobre 2. Aqui, então, eu posso colocar algumas coisas em evidência, que vai ser, no caso, eu vou colocar JK ômega 0, que multiplica, no caso, N1 menos N1 menos meio. E embaixo eu vou ter E elevado a menos JK ômega 0 sobre 2. Corta esse N1 com esse N1. Aqui eu vou ficar em cima E elevado a menos JK ômega 0 sobre 2. Então isso tudo aqui corta. Toda essa conta na verdade é igual a 1, né? Então, voltando aqui, o que eu vou ter? Que na verdade toda essa parte aqui é igual apenas a 1 sobre N, né? Desculpa. E esse quociente aqui, isso vem lá da relação de Euler, isso vai ser igual, em cima, a 2J, que multiplica o seno de K ômega 0 N1 mais meio. E no denominador, aqui, eu vou ter 2J seno de K ômega 0 sobre 2. Fecha aqui, tá bom? Cortando, então, só cortando por último esse 2J, eu vou ter, então, aqui a equação de AK é 1 sobre N seno de K ômega 0, que multiplica N1 mais meio, dividido
por seno de K ômega 0 sobre 2. Isso aqui vale para K diferente de 0. Para um K igual a 0, nós vamos ter que fazer uma... A gente pode recorrer a calcular diretamente para zero. Ele vai ser igual, busca lá na equação da análise de Fourier, 1 sobre n, somatório. Aí eu posso pegar aqui do n igual a menos n1 até o n1, sem problemas, do que do x de n, que é igual a 1, vezes a elevado a 0, que é igual a 1 também. Então eu tenho somatório n1 aqui da parte de baixo, mais n1 da parte de cima, 2n1 e mais 1, que é o 0. Então eu vou ter 2n1 mais 1 dividido por esse n. E assim finaliza essa série de Fourier. Então tem o valor de AK, que é essa equação, e o valor de A0, que é essa equação. É somente agora eu substituir isso na equação da síntese de Fourier. Veja então que a série de Fourier discreta dessa onda quadrada, ela pode ser obtida através das equações de AK e de A0, como nós vimos aqui. Então, se eu começar a dar valores, né, vamos, por exemplo, eu vou usar aqui o período é igual a 10 e que 2n1 mais 1 é igual a 5, só para ponderar, né? Se eu fizer isso e substituir esses valores nas equações de A0 e de AK, e der valores para K, eu consigo plotar as amplitudes do espectro, né? As amplitudes de cada um dos valores de AK em função do K, que necessariamente também é função da frequência, porque a frequência, no caso das exponenciais complexas, elas são proporcionais a K, que multiplica o ômega 0, lembrando que o K é um valor constante, que vai ser 2π sobre n, no caso aí. Então, notem que ao fazer essa... Né, isso é meio tranquilo de olhar, se você olhar mesmo, a equação de AK é uma função periódica dividida por outra. Isso vai dar, nesse caso, uma outra função periódica, que é o que a gente está vendo ali. Quer dizer, o que eu falei para vocês, a transformar a série de Fourier de um sinal discreto, ela é periódica. Tá? Então, o que não acontece na contínua. Se a contínua, apesar do sinal ser periódico, a série não é. Tá? Isso é uma característica. E tá aí, tá bom? Para vocês verem. Vamos agora usar essa noção de série de Fourier para a gente obter as respostas ao sistema linear invariante no tempo quando eu tenho uma entrada discreta, né? No caso, uma excitação periódica, um sinal periódico discreto. Primeiro, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Eu vou definir uma diferença que representa o sistema linear invariante no tempo. Tá aí. É 1,25, multiplica y de n menos y de n menos 1 igual a x de n, onde x é a entrada do sistema e y é a saída do sistema. Ao calcular, para eu poder calcular a série de Fourier, de acordo com aquela definição, se eu tenho um sinal x de n que leva, né, que tem associado a ele a série, né, o valor da série de AK que multiplica E elevado a JK ômega 0n, e eu tenho um sinal y que leva a uma série BK E elevado a JK ômega 0n, o valor y-1, né, a série de Fourier de y de n-1, eu posso usar a propriedade do deslocamento temporal. E isso vai me levar a ter o y de n, um valor de série de Fourier igual a BK elevado a JK ômega 0 n-1. Ora, eu posso então transformar, né, passar esse sistema discreto para um sistema no domínio de Fourier, tá? Pode considerar um domínio da frequência. Então eu substituo o y de n pela sua respectiva equação, né, na frequência, o y de n-1 e o x de n. Com isso, colocando em evidência, né, os termos de BK, ou seja, associados à saída, e os termos da entrada, eu obtenho o que se chama de a função de transferência, né? É aquela equação de H
de J ômega, que aqui eu vou chamar de H de E elevado a J ômega. Normalmente no livro do Oppenheim, quando ele se referencia ao domínio de frequência discreta, ele chama de E elevado a J ômega. Quando é no de frequência contínua, é apenas J ômega. Mas enfim, colocando BK sobre AK, eu tenho essa definição da função de transferência e obtenho que isso é igual a 1 sobre 1,25 menos E elevado a E elevado a menos JK ômega zero. Ora, lá do exercício anterior, eu sei que o AK é igual a 1 sobre 10, né? Período agora eu estou usando 10 e o N1 menos N1 e N1, menos N1 igual a 2, né? N1 igual a 2, então eu tenho o período igual a 10, substituindo. Tem essa equação de AK, o valor de A0 vai ser meio, e eu consigo agora escrever a equação de Y de N. Se eu quiser fazer a simulação, ele é somatório dos valores que eu queira simular, do valor de AK, né, multiplicado pelo H de E elevado a J ômega. Isso aqui é o equivalente lá no contínuo quando a gente fazia aquela integral a partir da resposta ao impulso. Então essa aqui eu uso uma outra definição de resposta ao impulso, que seria a resposta em frequência, né, a função de transferência. Então, obtendo essa função de transferência, ela é igual à série de Fourier da resposta ao impulso. Tá? Então, a gente pode usar essa definição. E é isso. Obrigado.